Olá, o vídeo de hoje é bem interessante. Nós fomos conhecer exatamente esta fábrica desta cerveja, Pilsen Urquell. Nós estávamos em Praga e estávamos indo para Nuremberg. E no caminho passamos na cidade de Pilsen para conhecer essa enorme fábrica e vocês vão ver com detalhes tudo que nós vimos. Essa daí é a plantinha de onde se faz a cerveja. Então, olha, combinamos com o nosso guia que nós sairíamos de Praga às 11 horas, pois a visita guiada ao museu só poderia ser a partir de 11h45. Como a distância de Praga era em torno de 1 hora, não tinha por que sairmos correndo, aí, sair toda a parte da fábrica. A temperatura estava em torno de 23 graus, o sol brilhando. Levei o casaco, porque informaram que dentro da cave era uma temperatura muito baixa. Quando chegamos em Pilsen, fomos direto estacionar na fábrica. Lá almoçamos em um grande restaurante, depois de já termos comprado os ingressos para a próxima visita guiada, que seria às 14h30. A duração da visita é de mais ou menos 1h30. Tirar retrato se paga por um adesivo que deve ser colado na câmara de retratos. Custa 100 coroas tcheca, o equivalente a mais ou menos 4 euros. O nosso guia foi uma moça que falava em inglês. Pegamos o ônibus que nos levou primeiro para o local de fabrico das garrafas, lavagem das mesmas, colocação do líquido, e vimos também as tampinhas que seriam colocadas. Depois desse local, fomos visitar os tipos de produtos usados na fabricação da cerveja e tudo que é necessário para que ela seja da melhor qualidade possível. Fomos para uma sala onde assistimos um filme sobre a história da cerveja através dos tempos. Foi exatamente em 5 de outubro de 1842, o cervejeiro Joseph Grohl criou uma cerveja que refletia todos os tons de dourado. A Pilsen, aí a cave, olha, que é muito fria, onde tivemos que vestir até casaco. A Pilsen Urquell possui 12% de teor alcoólico. As demais cervejas tchecas variam entre 10 e 12 aos barris onde ficam depositadas, enquanto as brasileiras não passam de 5%. A fama da nova cerveja se espalhou quando, 3 anos mais tarde, Martin Selman levou a Pilsen para Praga e criou um pub com seu nome, que funciona até hoje. Os tchecos dizem que todos tentam copiar, mas ninguém produz cerveja melhor. Dizem que a diferença está na água, no clima, na qualidade das caves, onde descansam em barris especiais a uma temperatura média de 5 graus. Depois de assistirmos o filme, fomos visitar como era fabricado a cerveja em tempos passados e nos tempos atuais. Uma das coisas que chama a atenção é o número muito reduzido de operários para uma fábrica tão grande, 800 funcionários. A tecnologia está acabando com os empregados e isso é uma pena. O progresso destruindo o homem. E depois de visitarmos vários pontos da fábrica, fomos para o local de muita importância para a fermentação da cerveja. Todos colocamos casaco, pois o local tem que ser muito frio para que haja fermentação, que é acompanhada diariamente até um determinado ponto que é retirado dos barris e levado para a filtração.
O local é muito iluminado. Foi mostrado também como foi feita a escavação para a cave e eu fiquei pensando, nesse prédio deveria ter muitos empregados, com certeza, talvez mais do que hoje. A duração da visita é de mais ou menos 1 hora. Quando saímos da cave, já estávamos quase na porta da entrada para a compra de ingresso. Encontramos o nosso motorista e fomos dar uma volta na cidade. Pilsen pertence à Boêmia. Fica situado a 88 quilômetros a sudeste de Praga. O centro histórico de Pilsen está concentrado na Mesti Republik, praça principal. Passamos pela frente da igreja de São Bartolomeu, que é essa igreja aí, onde na sua frente, aqui, estava tendo uma exposição de sinos. Demos algumas voltas, pois eu queria ver a sinagoga, que é a terceira maior do mundo e que foi construída em estilo romano em 1892. Saindo da cidade, pegamos a estrada com destino a Nuremberg, que fica mais ou menos 2 horas de viagem. Aí a igreja de São Bartolomeu. A viagem foi ótima. No fim da tarde, já estávamos na cidade. O hotel que tínhamos reservado ficava muito bem localizado na parte antiga da cidade. E eu já coloquei este vídeo sobre o Nuremberg, dando continuidade a uma viagem que nós fizemos saindo de Praga, passando por Pilsen, indo para Nuremberg, de lá para Rotemburgo, Augsburgo, Salzburgo, Innsbruck, Munique, né? Então, essa aí é a sinagoga que eu falei, então, que é a terceira maior. Então, veja bem, se vocês gostaram, essa é a terceira maior sinagoga do mundo. Se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um like, se inscrevem no canal, compartilham com os amigos e até o próximo vídeo. Eu espero ter passado, desculpa, eu espero ter passado um pouco do que eu vi nesta fábrica de cerveja, que foi muito interessante conhecer. Obrigada.